No início do século XX, Chesterton foi convidado por um jornal britânico para fazer um ensaio, para escrever um ensaio. E o tema devia ser: o que é que está de errado com o mundo? A resposta foi simples e devia ser publicada da seguinte forma: caro senhor, eu, atenciosamente, G.K. Chesterton. Esta resposta curta ilustra uma verdade bíblica profunda. O problema não está fora de nós. O maior problema está sempre dentro de nós. A cultura de a minha verdade aponta sempre para fora, para a culpa dos outros, a culpa da sociedade, da família, do sistema, daqueles que estão à nossa volta. Mas Jesus volta sempre à mesma questão. O maior problema está no teu coração. Vivemos um tempo em que a verdade deixou de ser absoluta e passou a ser muito elástica, passou a ser muito relativa. Nas redes sociais, o discurso popular, nas conversas entre amigos, tornou-se relativamente comum nós ouvirmos falar de a minha verdade. Parece inofensivo, até libertador, cada um de nós ter a sua verdade, mas isso esconde um problema muito profundo e destruidor. Se cada um criar a sua própria verdade, nós deixamos de ter um referencial comum. E sem referencial comum, nós andamos sempre em choque uns com os outros e connosco mesmo. A verdade deixa de ser um farol e passa a ser um espelho daquilo que são os meus desejos. E quando a verdade é um espelho dos meus desejos, é impossível ter um ambiente comum onde todos trabalhamos para a glória do Pai. Esta mentalidade não nasceu agora. Desde o Éden, quando a serpente aparece a Eva, ela diz: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O ser humano é aqui desafiado a definir para si mesmo aquilo que é certo e errado. Cada um passa a ter a possibilidade de definir o que é certo e errado. E ao comer este fruto, que seria o fruto proibido, Adão e Eva não estão apenas a desobedecer a Deus, eles estão a dizer: eu quero ser, nós queremos ser a partir de agora o referencial daquilo que deve ser ou não deve ser feito. Nós queremos ser o referencial de verdade. E isso passou para todos os âmbitos. Basta olhar para as nossas famílias, os casamentos, a relação com os filhos. Todos achamos que temos razão. E desde o início o que o Senhor diz não é sobre a tua razão, não é sobre a tua verdade, é sobre a minha verdade. É sobre aquilo que eu quero, não é sobre aquilo que tu queres. Desde essa altura, as vozes começaram a levantar-se sobre quem tem razão. Filósofos, líderes políticos, movimentos sociais e até as igrejas querem definir por si mesmo o que é a razão, o que é a verdade. Hoje em dia, nós damos uma roupagem diferente à questão do que é a verdade e chamamos-lhe autenticidade. Hoje queremos ser autênticos. Hoje achamos que a autenticidade é aquilo que atrai likes, é aquilo que atrai amizades, é aquilo que nos faz ser visíveis. E Jesus nunca quis que tu fosses autêntico. Jesus nunca quis que tu brilhasses por ti mesmo, que tu inventasses o que quer que fosse. Jesus chamou-te para ser discípulo. E um discípulo a ser igual ao mestre. Foi num contexto muito parecido que Jesus lança e faz o maior sermão de todos os tempos, o sermão mais conhecido de todos os tempos. O Sermão do Monte, em Mateus 5-7. O povo vivia debaixo do domínio do Império Romano, espiritualmente estava fragmentado, porque cada um achava que tinha razão e tinha a verdade consigo. Os fariseus multiplicavam as leis religiosas, tornando a lei pesada e exterior, porque para eles era muito importante que o povo não voltasse a pecar ao ponto de Deus os castigar de novo com o exílio, com a destruição do templo. Os saduceus, por sua parte, negociavam o poder com Roma. Para eles o importante era que o estatuto do povo e o seu estatuto não fosse beliscado. Os zelotas queriam uma revolução armada, porque achavam que era através da revolução armada que iriam trazer de novo a restauração de Israel. E o povo
O povo também achava que tinha a sua verdade. Estavam tão cansados daquilo que estavam a viver que queriam um Messias que viesse para resolver os seus problemas. Ou seja, cada grupo tinha a sua versão daquilo que era a verdade, que era necessária. E é neste cenário que Jesus profere o Sermão do Monte. No texto que hoje vos vamos ler durante a manhã, Jesus começa por dizer em Mateus 5:7: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Com estas palavras, Jesus começa logo a derrubar muitas expectativas que existiam nos seus ouvintes. Jesus deixa claro que não veio abolir a lei. Jesus não veio trazer uma oferta de uma espiritualidade leve. Jesus não veio a moldar aquilo que é o desejo de Deus ao nosso desejo. Jesus não veio adaptar a religião ao nosso gosto. Jesus não veio suavizar. Jesus não veio colocar o patamar mais baixo. Jesus não veio fazer isso. Ele veio cumpri-la por completo. Jesus não veio diminuir, ele veio cumprir a plenitude da lei. Ou seja, Jesus mostra que a verdade de Deus não se vai amoldar nunca ao nosso conforto. É isso que ele está a dizer. O nosso conforto não vai moldar aquilo que é a vontade de Deus. Jesus não se apresenta como um mestre de autoajuda que vai fazer um discurso que nos deixa muito confortáveis, que nos vai trazer palavras de consolo, porque vai amoldar o discurso de Deus àquilo que são as nossas expectativas. Jesus o que vai fazer é, vai pegar na palavra e encarnar a palavra, como diz João 14:6. A cultura moderna tem muitas dificuldades com isto. Tem muitas dificuldades em lidar com um discurso no qual a nossa individualidade não ganha primazia. E é por isso que diz muitas vezes, e nós também dizemos, e temos que ter muito cuidado com isso, para saber o que é que estamos a dizer, segue o teu coração. O que é que significa seguir o teu coração? Escuta o teu coração. Biblicamente, isto é problemático. Porque nós não somos chamados a seguir o nosso coração. Somos chamados a seguir o coração de Jesus. Nós não somos chamados a ouvir os nossos sentimentos, mas a vontade de Deus. E há um texto soberbo que fala sobre isso, que é Jeremias. Eu vou pedir que abram, porque este é daqueles que convém nós voltarmos lá algumas vezes. Jeremias 17, 5-10. Neste texto, nós somos confrontados com essa consciência de que seguir os sentimentos só tem um caminho. Se seguimos os nossos sentimentos, a nossa alma fica corroída. Então, Jeremias 17, vou ler a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Que é esta parte onde é descrito aquilo que acontece a quem confia no homem, quem confia naquilo que é passageiro. Agora, continua. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem estará sempre verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? E agora vem a resposta à pergunta. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, neste texto, a palavra confronta-nos com quem nós somos realmente. Nós podemos ser pessoas que confiam nos seus méritos, ou podemos ser pessoas que confiam no Senhor. Não há mais nenhum caminho. Se alguém tem uma terceira opção, lamento, o texto não a dá. Ou confiamos nos nossos méritos,
ou confiamos no Senhor? Agora, se confiamos nos nossos méritos e nas nossas verdades, o texto diz, afastamos Deus do nosso coração. Se confiamos em nós, naquilo que é passageiro, nós, não é o Senhor que se afasta de nós. O texto diz, nós afastamos Deus do nosso coração. Mas se confiamos em Deus, a esperança de Deus está em nós. Então, não temeremos nada, diz o texto, nem deixaremos de dar bons frutos. E o texto continua. Agora, o texto continua e recorda que nós não temos a capacidade de saber, nem de avaliar, se nós realmente confiamos em nós mesmos ou em Deus. O texto diz, a razão para isso é que a motivação do nosso coração nunca é correta. Então nós não temos a capacidade por nós mesmos de avaliar se nós estamos ou não perto de Deus. Calvino vai dizer, a igreja invisível só Deus conhece. Nós podemos estar congregados numa igreja e achar que somos todos igreja de Cristo, mas o único que conhece verdadeiramente quem é que é seu é Deus. É isto que Jeremias está a dizer. Nós não conhecemos, nós podemos achar que estamos muito perto, mas na realidade nós só conseguimos avaliar isso, nós costumamos avaliar isso pelos nossos sentimentos, e os sentimentos não são fiáveis. Porém, Deus tem a capacidade de examinar o nosso coração. É Ele que examina o nosso coração. E na retribuição que nós temos, nós veremos a confirmação se nós seguimos Deus ou não. Ou seja, basicamente é o que Jesus vai dizer e que nós vimos na semana passada. Nós estamos enxertados na videira e se dermos frutos de acordo com a videira, nós estamos no Senhor. Se não dermos frutos, nós não podemos dizer que estamos no Senhor. Cuidado quando nós dizemos, esteja um coração tão bonito. Bem, a nível médico, não sei se podemos dizer isso sequer, mas temos de ter muito cuidado, porque o coração só é bonito se estiver de acordo com as obras do Senhor. Não esporadicamente, não porque damos uma prenda bonita, não porque damos um sorriso quando estamos em público, é dar frutos de acordo com o Senhor. Quando seguimos apenas as nossas emoções, as nossas opiniões, construímos um alicerce instável. Jesus vai convidar-nos a colocar, ao contrário, a nossa vida sobre a rocha. É isso que ele diz em Mateus 7:24. Nós somos chamados a escolher entre dois caminhos. Viver com uma verdade que inventamos ou submeter-nos à verdade eterna de Deus. E isso é uma escolha. O resto da nossa vida vai ser viver de acordo com essa escolha. E não somos novos demais, nem velhos demais para fazer essa escolha. A não escolha já é em si uma escolha. E esta tensão não é apenas filosófica, é prática. Não tem a ver não está só na nossa mente. É mesmo, leva-nos à prática do dia a dia. No dia a dia, quando dizemos esta é a minha verdade, nós justificamos comportamentos, evitamos confrontos e tornamos juízes da realidade. Quando dizes esta é a minha verdade, quando dizes eu tenho razão, já estás a desviar-te do propósito de Deus, porque não és tu que tens razão. Não é, a verdade não está em ti. Nós deixamos de apontar para o Senhor aquilo que o Senhor quer e passamos a falar sobre aquilo que nós queremos. E é muito fácil, numa discussão que estejas a ter com o teu cônjuge, com os teus filhos, se tu conseguires dizer assim, o Senhor quer que tu ages assim, em vez de dizer, eu tenho razão, vocês vão avaliar se aquilo que está a nascer e a discussão que está a ser gerada é uma discussão que nasce do teu desejo ou da palavra de Deus. Jesus confronta-nos com uma justiça maior, é isso que ele vai dizer. Mateus 5:20. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E amigos, é para ser levado a sério, porque aqui não está a dizer, como eu digo aos meus filhos, se te portas mal, não comes gelado hoje. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, o resultado é terrível. Não vão herdar o reino dos céus, não têm acesso à vida eterna. E aqui está o núcleo daquilo que hoje vamos tratar. Cristo não veio para validar a tua história. Cristo não veio dizer, porque viveste desta forma, então podes fazer isto agora.
Porque tiveste uma vida difícil, agora podes ser opressor. Porque foste abandonado, agora podes ser ofensivo. Jesus não vai validar a nossa... Jesus não vai dizer, porque tiveste uma vida sempre sem problemas, onde todos fizeram tudo, então podes ver dessa forma e não apresentar a tua vida em sacrifício vivo. Jesus não vai validar a tua história. Se estão à procura disso, o Deus que se encontra em Jesus não é para vocês. Jesus veio para inserir-nos na história de Deus. Ele quer que nós estejamos dentro da história de Deus. Ele não nos chama para fazer pequenos ajustes de comportamento. Às vezes, quando chegamos ao casamento, é isso que às vezes achamos que temos que fazer, pequenos ajustes. Mas em Jesus nós não somos chamados a fazer pequenos ajustes. Nós somos chamados a morrer e nascer de novo. Se isso é um pequeno ajuste, este é um grande ajuste. É porque temos que morrer, nós temos que deixar a velha criatura e tornar uma nova criatura. E uma nova não é igual à anterior, senão não é nova, é a mesma. Então, a partir desta base, nós hoje vamos ver que a nossa verdade nunca é suficiente quando estamos junto de Deus. A primeira coisa que vos quero dizer hoje é que há uma verdade que não muda e essa é a verdade de Jesus. Vivemos numa era onde tudo parece líquido. Havia um filósofo, Zygmunt Bauman, que chamava, ao tempo em que nós vivemos, modernidade líquida. Na realidade, nada é sólido, porque nada dura, nada é eterno. Tudo é momentâneo, tudo desaparece. As relações, os valores, as convicções parecem sempre negociáveis. E aquele que tem razão acaba por tornar a sua razão a verdade que acaba por impor. A verdade torna-se uma questão de percepção. Se para mim é lógico, então é verdade. E isto é percepção. Basta ser lógico para ser verdade. Mas Jesus declara radicalmente o oposto. No texto de hoje, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tilo se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nada desaparecerá sem que tudo seja cumprido. E esta afirmação é surpreendente, porque Jesus diz que a palavra de Deus é permanente, ela é eterna, ela não muda, é inalterável, ela é firme. Aquilo que Jesus pronuncia vai cumprir-se. Então nem um i, nem um til, que são as menores letras, não são letras, são os melhores sinais gráficos do alfabeto. Não há nada irá ser alterado sem que se cumpra. Porque o nosso Deus não muda. E como não muda, Ele não vai descartar a sua palavra. A sua palavra é a sua identidade. Ele não muda. A verdade divina não é líquida. E nós vamos ter que escolher se queremos viver num mundo onde tudo muda e nós aceitamos que tudo muda e está ok, ou se queremos viver firmes numa palavra que não muda. Porque a palavra de Deus manifesta o seu caráter. O caráter de Deus. Se a palavra de Deus não muda, Deus também não muda. Malaquias 3,6 diz, pois eu, o Senhor, não mudo. Acho que fica bem claro. Uma frase bem curta e acho que fica claro. Se nós acreditamos em Deus, e Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Mais direto do que isto é difícil. Hebreus 13,8 nós lemos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, é sempre o mesmo. E é este caráter imutável deste que faz com que a sua palavra seja também imutável. Porque quem é imutável não precisa de mudar o seu discurso para agradar. Nós mudamos o nosso discurso porque nós somos finitos. Se nós fôssemos eternos, provavelmente não teríamos problemas com o discurso. Se não soubéssemos que há consequências que nos podem fazer mudar a nossa vida, o nosso discurso provavelmente também não mudaria. Mas nós não vivemos dessa forma, só Deus vive assim. E é por isso que Ele não precisa de mudar a sua palavra, porque Ele é eterno. Então, a palavra de Deus não é um produto cultural, não é um produto de época, é uma revelação eterna. Por isso é que o profeta Isaías pode dizer aquilo que disse quando lemos ao início no culto. Em Isaías 48. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É porque o nosso Deus não muda. Quando Jesus afirma que a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, não passará, Ele está a declarar que o plano de Deus vai cumprir-se. Quer queiremos nós estar dentro ou fora, a palavra de Deus vai cumprir-se. Do Éden a Apocalipse, Deus não muda a sua ideia. Deus não vai mudar aquilo que te diz. Deus não te diz uma coisa hoje e amanhã vai mudar a sua ideia sobre aquilo que te disse. Ele é o mesmo e a sua palavra mantém-se para sempre. Isso significa que se queremos conhecer a verdade, nós não devemos olhar para dentro de nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Quando vocês querem
tomar uma decisão importante, não olhem para aquilo que deseja o vosso coração, porque aí vão ser enganados. Nós somos chamados a olhar para Deus e para as Escrituras. E isto é uma mudança de paradigma, porque nós muitas vezes conversamos com as pessoas, às vezes até dizemos que vamos orar para saber o que é que Deus quer, mas muitas vezes o que estamos a fazer é acomodar no nosso coração aquilo que desejamos, e nós não somos chamados só a orar, nós somos chamados a ir às Escrituras, ver se aquilo que desejamos está de acordo com a palavra. Se aquilo que o teu coração diz não está de acordo com a palavra, não é Deus que te diz. Se aquilo que tu sentes que deve ser feito não está de acordo com a pessoa de Jesus, não é Deus que te diz. É o teu coração que está a tentar amoldar o teu desejo à palavra. Então, as nossas emoções mudam, a palavra de Deus não muda. A nossa cultura muda, Cristo não muda. Então, quando Jesus diz, em Mateus 5,17, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, ele não está apenas a defender o Antigo Testamento. Ele não está a dizer que o Antigo Testamento é válido e que deve permanecer. Ele está a colocar o Antigo Testamento no centro do seu ministério. O verbo grego que as Bíblias usam para cumprir significa literalmente trazer à plenitude. Significa encher de significado. O que Jesus está a dizer, eu não vim para abolir o Antigo Testamento, eu vim para encher de significado o Antigo Testamento. Não é para eliminar partes, é para trazer luz a tudo aquilo que vocês não compreendem no Antigo Testamento. Então ele não veio para abolir a lei, ele veio para encher o Antigo Testamento de significado. Em Lucas 24, 44 a 45, depois já da ressurreição, ou seja, Jesus já morreu e já ressuscitou. Jesus volta a este tema. Ele vai dizer, versículo 44, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E a consequência da plenitude, a palavra é a mesma, de ter trazido à plenitude tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, a consequência é, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só em Cristo, na plenitude de Cristo, que Cristo traz às Sagradas Escrituras, é que o nosso entendimento se abre para nós as compreendermos verdadeiramente. É por isso que nós temos que trazer sempre a lupa de Cristo para ler a Bíblia. Se nós tiramos a lupa, o nosso entendimento tem sempre a ver muito mais com o nosso coração do que aquilo que é a vontade de Deus. Então Jesus volta a trazer a necessidade de nós compreendermos e de encher de significado o Antigo Testamento, para que os discípulos entendessem o tempo presente e compreendessem o que é que Deus tem reservado para eles hoje. Nós não podemos saber o que é que Deus quer para nós hoje se o nosso entendimento não se abrir no entendimento das Escrituras. Há pouco dizia, nós conhecemos muito bem a disciplina da oração, mas deixamos muitas vezes de lado a disciplina da leitura da Bíblia. Nós temos de voltar a ler a Bíblia por ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, porque só assim é que a vamos conhecer. E isso vai fazer com que, como acontece em muitos textos do Novo Testamento, por exemplo, por conhecermos Jesus e sabemos que Ele é a plenitude do Antigo Testamento, que os sacrifícios de Levítico fazem completamente sentido em Cristo Jesus. É por nós conhecermos Jesus e o Antigo Testamento que o tabernáculo que apontava para a presença de Deus agora habita em nós, como diz João 14, ou que o sacerdócio que apontava para Jesus, agora nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote eterno. Hebreus 4. Então cada detalhe do Antigo Testamento ganha nova luz quando nós compreendemos toda a Bíblia à luz de Jesus. Nunca houve pormenores na Escritura. Há pormenores que nós não entendemos. E aqueles que não entendemos, devemos ser honestos o suficiente para dizer eu não entendo o que está a ser aqui dito. Não tentem amoldar as Escrituras ao vosso entendimento. Se não entendem, dizem, à luz de Jesus eu não entendo esta passagem. É preferível assim do que arranjarem cambalhotas para um texto que não compreendem. Porque se Jesus não está a ser reflexo naquela passagem, não é porque a passagem não é verdadeira, é porque o nosso entendimento ainda está limitado para compreender essa passagem. Então, amigos, ler as Escrituras sem Cristo é como ir ao teatro, e agora não vou falar de nomes, mas conheço algumas pessoas, é como ir ao teatro, abre a cortina e passar 10 minutos, as pessoas estão a dormir. Depois fecha a cortina, a pessoa levanta-se, porque toda a gente se levanta, bate-se palmas
e saímos felizes da vida porque foi um excelente tempo passado. Um excelente tempo passado não significa que nós entendemos o que aconteceu naquele lugar. Foi simplesmente um tempo diferente, onde a cadeira até era confortável e deu para dormir num bom sono, que as músicas de fundo eram agradáveis. Cuidado, porque nós podemos ler a Escritura sem Cristo é fazer exatamente a mesma coisa. É abrir a Bíblia, como aquilo que por vezes acontece, abrir a Bíblia na entrada da casa e dizer: esta casa está sob a proteção da palavra. O que é que a palavra diz? Não sei. Cuidado. Nós somos chamados a muito mais do que isso. Então, Jesus declara que os céus e a terra passarão antes que um tilo da lei deixe de se cumprir. E esta imagem mostra que a verdade de Deus é muito mais estável do que a criação. A criação deformou-se, passou a viver debaixo do pecado. A palavra de Deus não foi afetada pelo pecado. Nós temos que ter noção disso. Tudo que existe neste mundo foi afetado pelo pecado. A palavra de Deus não foi afetada pelo pecado. O Salmo 119, o salmo mais longo da Bíblia, é um hino à palavra de Deus. Se lemos o Salmo 119, ele é um hino à palavra de Deus. E o versículo 116 diz: a soma da tua palavra é a verdade. Se querem saber o que é a verdade, é a soma da palavra de Deus. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Se querem saber o que é a verdade, não usem versículos soltos. Isso não é a verdade. Isso é nós a tentarmos fazer com que os nossos desejos sejam validados pela palavra. É a soma de tudo aquilo que é dito, que é a verdade. E esta é a base da fé cristã. A verdade não é uma construção cultural, é uma realidade objetiva enraizada no caráter eterno de quem é Deus. Então nós vivemos uma sociedade que nos convida a negociar princípios. Quantas vezes, ou quantos de nós já não fomos convidados a negociar princípios para manter um trabalho, para manter uma relação, para manter um sonho sobre a mesa? Quantos de nós já não fomos convidados a negociar princípios à custa disso? E muitas vezes já não ouvimos dizer, que, não, tu pensas assim, então és retrógrado, és antiquado. Quantas vezes nós já não ouvimos dizer que os cristãos têm que se adaptar ao tempo presente, o discurso tem que ser adaptado. Isso já não é atual, já não é contemporâneo. Mas Jesus não oferece uma verdade que muda de acordo com o tempo, nem com a realidade do tempo presente. A verdade de Jesus não muda. Aquilo que os outros acham de nós é um problema deles. Aquilo que nós fazemos com aquilo que os outros acham de nós já é um problema nosso. Então Jesus oferece a verdade eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele pode dizer o que diz, capítulo 3, versículos 16 e 17, 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de... Ou seja, tudo isto acontece com um propósito. A Escritura pode ser usada para tudo isso e há um fim para isso. A fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Nós usamos a palavra porque, usando a palavra, nós vamos dar bons frutos. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por aquilo que não muda, e ela deve ser a nossa regra de fé e a nossa regra de vida, a fim de que, ou se preferirem, para que possamos realizar obras, e aqui é moralmente boas. Já não é só esteticamente boas, é moralmente boas. Se nós seguirmos a palavra, nós vamos ser pessoas moralmente que realizam boas obras. Obras de acordo com a palavra. Então, amigos, quando tudo ao nosso redor parece incerto, a palavra de Deus é o nosso porto seguro. O mundo moderno muda a cada instante. O conceito de família muda a cada instante. O conceito de identidade está a mudar de forma assustadora. A moralidade muda a cada instante. E a espiritualidade são reescritos constantemente. Até a espiritualidade é reescrita constantemente. Mas a Escritura dá-nos uma estrutura e diz que a palavra de Deus não muda e nós somos chamados a mudar a nossa mente. Porque se a nossa mente for transformada, tudo aquilo que está à nossa volta vai ser transformado pelo nosso exemplo. Então, ao terminar o Sermão do Monte, Jesus conta uma parábola de um homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha, e a rocha não são as nossas opiniões, não são os nossos desejos, é a palavra do Senhor.
E vemos que tempestades virão nesse momento, se nós firmarmos a nossa vida sob a palavra, que é a palavra do Senhor. Tempestades virão, mas a casa ficará firme para sempre. E a nossa vida também, juntamente com a palavra de Deus. A segunda coisa que vos quero dizer é que há uma justiça que supera aquilo que nós estamos habituados a viver. Mateus 5,20 diz-nos, Jesus fez uma declaração, aqui uma declaração mais chocante do Evangelho, e já vão perceber porquê. Diz, pois eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, aqui nós temos que ter noção do que é que está a dizer, porque isto parece impossível para quem está a escutar. Os fariseus eram vistos como o padrão máximo de santidade. Eram as pessoas que buscavam a Deus, que honravam a Deus com aquilo que faziam, e o que Jesus está a dizer é dizer, se nem eles conseguem lá chegar, vocês têm que ser ainda melhores do que eles para chegar lá. Para quem está a ouvir este discurso é assustador. Se eles não conseguem alcançar o reino dos céus, quem consegue? Se eles parecem tão santos e não alcançam, como é que nós vamos conseguir alcançar? Mas o que Jesus está a dizer é algo radicalmente diferente. A justiça do reino não é uma justiça que tem por base o mérito, mas a transformação do coração. Então, para entender esta afirmação, precisamos conhecer um bocadinho os fariseus. Eles eram um grupo religioso que tinha sido criado, tinha surgido cerca de 2 séculos antes de Jesus, e eles nasceram num período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e foram uma reação à forma como a cultura se começava a helenizar, como a cultura do povo judeu começava a afastar-se de Deus, como os valores pareciam estar a desaparecer. E eles tinham muito medo que Deus voltasse a castigar o povo e os mandasse de novo para um exílio qualquer, como aconteceu na Babilónia. Então eles não queriam que isso acontecesse. Então eles achavam que se cumprissem todas as leis, se voltassem ao estudo da palavra, se voltassem a fazer aquilo que a lei diz que eles têm que fazer, que isso já não iria acontecer. E então eles começam a criar leis, não é porque eram más pessoas, é porque eles queriam ajudar as pessoas a compreender as leis. Às vezes nós fazemos coisas com uma boa intenção, mas que pode moldar de forma negativa tudo aquilo que é o nosso ser. Eles começaram a fazer as leis, a explicar as leis, e o que eles fizeram não foi só explicar as leis, eles tornaram a explicação das leis também lei. E aqui criou-se um legalismo que veio moldar tudo aquilo que era a ação externa das pessoas. E já estamos passados 2 séculos depois, ou seja, já estava muito enraizado no povo de Israel. Então Jesus confronta esse sistema e vai dizer várias vezes, então se lerem Mateus 23, vocês vão ver que todo o versículo, todo o capítulo 23 de Mateus é uma crítica exaustiva às pessoas que deixaram que o seu coração se tornasse pedra. E ele vai criticar os fariseus, os escribas, todo o capítulo 23 de Mateus. E no versículo 27 e 28 ele diz, pode ser um resumo daquilo que é o capítulo 23. Ele vai dizer, vocês são sepulcros caiados. Vejam o que é que Jesus diz, versículo 27 do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim sois vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ou seja, Jesus está a dizer, por fora estes homens que querem que as leis sejam cumpridas, eles aparentam ser santos. Aparentam ser pessoas consagradas a Deus. Mas os seus corações estão distantes de Deus. Era aquilo que Jeremias, como vimos ao início, também dizia. Aqueles que seguem os homens afastam Deus do seu coração. Por fora, estes homens querem que a lei seja cumprida, que as nuances criadas pelos homens sejam cumpridas, mas o seu coração não procura o Senhor acima de todas as coisas. E isso é um problema que nós enfrentamos também como igreja. Quando nós vimos à igreja, nós vimos procurar quem? Ou o quê? Com a nossa vida, quando nós oramos, nós estamos à procura de ter méritos, de dizer, não, a minha vida espiritual aumentou muito, porque eu agora não oro só 10 minutos, já oro 1 hora por dia. Eu leio a Bíblia toda, durante um ano. Todos os anos eu leio a Bíblia. Isso é mérito. Isso é nós podemos dizer com orgulho que espiritualmente estamos numa fase mais avançada. Mas o que o Senhor está a dizer é o que interessa é o vosso coração. Procurar o Senhor acima de todas as coisas, em todo o tempo. Então a justiça dos fariseus era aparente.
superficial, baseava-se na comparação. Não, aquele é melhor porque aquele cumpre as leis. Tu tens de melhorar porque não estás a cumprir tudo aquilo que é exigido pela lei. Então, basicamente o que eles diziam é, aqui está o grupo dos pecadores, aqui está o grupo dos santos. Porém, Jesus não quer ser discípulo, não quer que os seus discípulos, peço desculpa, se contentem com esta fachada religiosa. Isto não é aquilo que Jesus procura. Porque aquilo que Jesus diz e vai dizer ao longo do Sermão do Monte é o que interessa é a tua transformação interior. E o Sermão do Monte é um manifesto do reino de Deus. E ele deixa logo de entrada, muito claro, se vocês não estão dispostos a isso, não vão entrar no reino de Deus. Nós às vezes tornamos a palavra e o discurso de Jesus como sendo muito suave. Mas queremos levar a sério se não estão dispostos a que a vossa justiça, que a justiça com o vosso marido, com a vossa mulher, com os vossos pais, com os vossos filhos, com os vossos colegas de trabalho, se a vossa justiça não for aquela que nasce de um coração transformado, vocês não vão entrar no reino dos céus. Não há cláusulas aqui. Mas se já tiveres 50 anos de igreja, isso evita. Não, mas se fores líder de um ministério, também não há cláusulas. Ninguém está fora. Isto é há frases que são tão claras que tentar explicá-las só vai complicá-las. Se o nosso coração não estiver transformado, nós não vamos herdar os reinos dos céus. Então Jesus está a mostrar que a verdadeira justiça não começa de fora para dentro. A verdadeira justiça só pode nascer de dentro para fora. E esta não é uma mensagem nova. Vejam Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 a 28. Anunciava esse desejo de Deus para o seu povo. Versículo 26. Vos darei um coração novo. Eu vos darei, não é já dei. O meu desejo é que vocês tenham um coração novo e porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós. É interessante porque o texto não diz irei transformar. Ele começa por dizer eu tirarei de vós o coração de pedra, o coração que vocês têm. Não tem nada que se aproveite, é para jogar fora. Tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um novo coração de carne. É extremamente complicado fazer isto a nível médico. Tirar um órgão que não funciona e colocar um que funciona. Mas o que o Senhor está a dizer não é só isso, vocês têm um coração que tem um ADN que não presta. Eu vou retirá-lo completamente e não vou colocar outro que encaixe com o vosso ADN. Eu vou colocar um que encaixe com o meu ADN. Com quem eu sou. Então vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E continua. Então porei o meu espírito dentro de vós no coração de pedra. Nós às vezes achamos, não, eu tenho um coração duro e de pedra, mas o Espírito de Deus vem sobre mim e vai mudar o meu coração. Não é isso que está a dizer, o vosso coração não presta, vou tirar, vou colocar um coração novo, vocês vão nascer de novo. Quando se tira um coração, nós morremos. É colocado outro coração, ressuscitamos. E é neste coração novo, diz o texto, que porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os ireis praticar. Com o coração velho isso não funciona, é o novo coração que permite que nós façamos isso. E depois diz, só então, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Só quando o coração de pedra for jogado fora, vier um novo coração de carne, e nesse coração novo, que não está moldado pelo velho Adão, mas já tem a forma do último Adão que é Jesus, esse novo coração estiver dentro de nós, o Senhor vai colocar nesse novo coração o seu Espírito, e só então, é que seremos povo de Deus. Ele será o nosso Deus. Enquanto tivermos o coração duro, nós não podemos dizer que somos povo de Deus. Isto é tremendo, é o que o Senhor está a dizer. Se o vosso coração não mudar, se não estiverem dispostos a jogar o vosso coração fora, para que haja um novo coração, vocês não vão herdar o reino dos céus. A justiça do reino é impossível ser realizada por nós. Mas a partir do momento que o Senhor decide mudar o nosso coração, é a responsabilidade nossa sermos fiéis e obedientes à palavra. Não é uma lista de regras, é uma natureza. Um coração transformado. Paulo conhecia bem a justiça dos fariseus, porque ele tinha sido um deles. Então em Filipenses 3, 4 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer o que é que o descrevia como fariseu.
Ele vai dizer quais eram as suas características, quais eram aquilo que ele achava que eram coisas boas. Então ele era um homem circuncidado. Ele era um hebreu. E ele era irrepreensível segundo a lei. Isto qualificava-o para ser um bom fariseu. E ele diz, mas isso era antes. A partir do momento que eu conheço Cristo, então diz os versículos 9 e 10 de Filipenses 3. Quando ele conhece Cristo, ele vai dizer, considero todas essas coisas como uma perda. Ou seja, tudo aquilo que eu achava que era aquilo que me definia, que me fazia de mim uma pessoa boa, que me fazia de mim qualificado para estar naquele lugar, quando eu conheci Cristo, agora, que conheço Cristo, isso não me diz nada. Considero tudo isso como perdas comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Então continua. Eu as considero como esterco. Vejam ao ponto que o apóstolo Paulo considera que o seu passado antes de Cristo não vale nada. Tudo isso agora para mim, aquilo que me definia, que era a minha identidade, que eu queria tanto, agora é para mim como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E esta é a boa nova que está ao nosso alcance. Antes de aceitar Jesus Cristo, cada um de nós colocava tudo naquilo que é o nosso mérito. Se ainda achamos que é o nosso mérito que vai fazer de nós boas pessoas, nós ainda estamos naquela fase em que Cristo não é Senhor sobre a nossa vida. Antes de aceitar Cristo, cada um de nós apoiava a salvação no mérito. Eu vou conseguir. Se eu orar mais, eu vou conseguir. Se eu ler a Bíblia, se eu servir mais, se eu hei de lá chegar. Isso significa que nós ainda não conhecemos Jesus. Porque assim que conhecemos Jesus, nós dizemos tudo isso agora é esterco. É algo que não nos diz nada. Eu dou isso como perdido. Porque a única coisa que eu quero é ganhar Cristo. Depois de aceitarmos Jesus, fica claro que nada disso tem valor. Então, num mundo em que muitas vezes se olha para a espiritualidade como uma performance, temos que orar mais. E oramos para ter nota de crédito com Deus. Este é um desafio que temos que levar muito a sério. Em nenhum momento Jesus quer que vivamos para parecer ser cristãos. Na semana passada falámos sobre isso, sobre como podemos aparentar ser sal, mas não dá sabor nenhum. Nas redes sociais, nas igrejas, nos círculos sociais onde estamos, há uma pressão para apontar para uma espiritualidade aparente. O nosso grupo de louvor realmente está excepcional. O nosso tempo de ensino está fantástico. E nós achamos que isso é mérito. Ou podemos achar que isso é mérito. Mas Jesus continua a chamar-nos para uma justiça que não pode ser encenada e que se manifesta de segunda a sexta-feira. No estado do nosso coração. É fácil cair nesta armadilha dos fariseus, de aparentarmos ser culturalmente religiosos. A justiça do reino confronta-nos, porém, e vai-nos dizer que tanto os moralistas como os liberais estão fora da verdade. Tanto aqueles que são muito legalistas, que confiam nas suas obras, como aqueles que rejeitam qualquer padrão absoluto da verdade, estão fora daquilo que é a verdade do Senhor. Cristo não nos chama nem a um nem ao outro. Ele chama-nos para ser discípulos de Jesus. Discípulos comprometidos com essa fé. O apóstolo Paulo vai fazer um bom resumo daquilo que é a dependência de Cristo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Quando Jesus diz que precisamos de uma justiça maior do que a justiça dos fariseus, ele não está a colocar a fasquia demasiado alta para nos humilhar. Nós às vezes achamos, não, estão lá em cima, é para nos humilhar, para nós tomarmos consciência da miséria que nós somos. Não é isso que Jesus está a fazer. Ele está a apontar para a única fonte que nos pode salvar. Não é para nos humilhar, é para nos elevar. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 3, 21. Mas agora Deus mostrou-nos como ser justos aos seus olhos, não por obedecermos à lei, mas pela maneira prometida pela lei e pelos profetas há muito tempo. Esta justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo a todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, tendo perdido o direito do acesso à glória de Deus. E pela sua graça, que não merecemos,
declara-nos justos pela obra redentora de Jesus Cristo, sem nada pagarmos para ela beneficiarmos. A justiça do reino não é uma medalha que conquistamos. A justiça é um modo de vida quando compreendemos o amor de Deus por nós. Então, em Mateus 5, 17 a 20, Deus não está apenas a corrigir interpretações erradas da lei. Ele está a revelar qual é o verdadeiro propósito do discipulado. Qual é o verdadeiro propósito para a tua vida. É uma chamada, uma transformação completa. Joga fora o coração de pedra. Clama a Deus, Senhor, não quero mais. Não é para... Senhor, vai mudando as áreas da minha vida. Se há áreas da minha vida onde Cristo não está, é muito provável que isso tenha ramificações por todo o coração em muitas áreas. Eu não posso dizer, eu amo muito o Senhor e amo muito os meus irmãos, mas detesto a minha família. Eu não posso dizer, eu amo muito o Senhor, eu sirvo as pessoas que são sem abrigo, mas eu não consigo servir o meu vizinho. Alguma coisa, nós estamos a enganar-nos realmente com o estado do nosso coração. Isso dá sempre a sensação que é a aparência. Tudo aquilo que for aparentemente belo, para que os outros reconheçam alguma coisa em nós, nós fazemos. Mas depois, quando é necessário que haja uma transformação profunda, real, nós não conseguimos dar esses passos. O estado do nosso coração continua a precisar de ser mudado. Então, neste texto, o que nós vemos é uma rendição total. É preciso ser totalmente rendidos ao Senhor. E é isso que somos chamados neste texto. Nós não é apenas acreditar em Jesus como uma figura histórica, nós somos chamados a reconhecer qual é o papel central de Jesus em toda a história da vida humana. E se nós queremos alcançar o reino de Deus, nós temos que mudar o nosso coração. E isto é profundidade, isto é maturidade espiritual. Reconhecer esse estado é maturidade espiritual. Reconhecer que queremos alcançar isso é maturidade espiritual. Agora, só depende de nós. Eu posso pregar sobre este texto ou textos parecidos, que têm sido muitos textos, porque a sequência é lógica, ainda estamos no mesmo sermão. Podemos pregar sobre isto durante um ano inteiro e o coração de cada um de nós não mudar. Porque continuamos a achar que é uma questão racional, que tem só a ver com a nossa teoria. Não tem a ver com prática, irmãos. Quais são as escolhas que nós vamos fazer para ser reflexos de Jesus? Vocês no final, no grupo da igreja, está a folha que tem perguntas para os grupos familiares. Mas no fundo são perguntas para cada um de vós, que vocês devem responder individualmente. Porque são incisivas. E o texto lança-nos perguntas muito incisivas sobre aquilo que nós somos chamados a fazer. Então olhem está lá o documento, olhem para ele, vejam como é que têm de mudar. Cada um de nós é chamado a uma mudança de mente. Era o que vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12. A justiça que supera a justiça dos fariseus só é possível se deixarmos de confiar em nós mesmos. Se não parares de confiar em ti, tu não vais conseguir seguir Jesus. Não vais. Pode ser difícil compreender para quem não é cristão, mas esta realidade é libertadora. No dia em que seguires Jesus, também é difícil para compreender para quem frequenta há muito tempo a igreja, mas ainda não viu o seu coração de pedra transformado num coração de carne. No dia em que tu não dependes das suas circunstâncias, vais ser livre. No dia em que souberes que não há nada daquilo que tu tenhas, que é teu, tudo é erva e tudo passa, tu vais ser livre. É isso que Jesus diz. Então, onde é que vocês querem firmar a vossa vida? É naquilo que constroem? É nos vossos méritos, no vosso trabalho, na vossa casa, no vosso carro? Ou é em Jesus? Não quer dizer que não tenham tudo isso. Mas vocês têm que perceber a quem é que isso pertence. Qual é a escolha primeira do vosso coração? Então o apóstolo Paulo, Romanos 12, 1 e 2, diz: e assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que entreguem as vossas vidas a Deus. O desafio continua a ser o mesmo. Entreguem as vossas vidas a Deus e continua. Que elas sejam como um sacrifício vivo e santo. O tipo de sacrifícios que Ele aceitará.
Quando pensamos em tudo que Ele fez por nós, será pedir muito? Pergunta o apóstolo. Será pedir muito que vocês entreguem a vossa vida em sacrifício vivo ao Senhor depois de tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes através da renovação da vossa maneira de pensar. A transformação do Evangelho começa com a transformação do coração. Mas ecoa em todas as esferas, na família, na escola, no trabalho, no uso das redes sociais, no tempo de férias, na forma como tratamos os desconhecidos. E isto é cristianismo. As igrejas estão vazias não é porque Deus deixou de estar presente, é porque aqueles que deviam ter que deviam ter Deus perto deles, o afastaram porque decidiram começar a colocar a sua confiança nos homens. Mas nós podemos resgatar isso. E temos que ser nós, os discípulos de Jesus. De novo, aproximar o nosso coração de Jesus para que nós possamos caminhar perto de Deus e, caminhando perto de Deus, quem está fora possa querer conhecer o Deus que amamos. Então, na folha que também está no grupo do WhatsApp, vocês têm lá várias aplicações práticas. Eu não vos vou fazer essa papinha toda, depois vocês veem o que é que lá está, são os desafios sobre as coisas que vocês podem fazer, está bem? Questões práticas, quem não está no grupo do WhatsApp e quiser estar, pode pedir para estar e tem acesso semanalmente. Nós vamos tentar fazer isso todas as semanas. Há coisas que nós vamos falar na pregação, há coisas que vocês podem ver em casa, que faz parte do vosso estudo e da vossa proximidade com Deus. Então, como ser cristão de segunda a sexta, está lá a dizer as partes práticas. Eu vou só ressaltar a quarta e último ponto que vos lanço, que é resiste ao relativismo. Quando a cultura te empurrar para a tua verdade, escolhe a verdade do Senhor. Quando a cultura te empurrar para o desejo do teu coração, para seguir o teu coração, segue o coração de Jesus. E se não consegues fazer isso, pede ajuda, pede ajuda. Porque a partir do momento que entramos na roda viva de seguir o coração da sociedade, a roda viva de seguir o nosso coração para sair dessa roda viva, o esforço vai ser muito maior. Então, o último ponto é este ponto. Os outros vocês podem ver. Quando a cultura te empurrar para a tua verdade ou para a verdade do outro, recorda-te quem tu és. Tu não és filho do mundo. Não és filha do mundo. Tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus e são chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que Deus diz, um bocadinho como eu digo aos meus filhos, na nossa casa, as nossas regras. Quando tu saís de casa, Deus também nos diz, na minha casa, as minhas regras. Então, conheçam os mandamentos do Senhor. Cada i, cada til, porque todos eles são importantes. Porque todos eles se cumprem em Jesus. Então, ao longo de Mateus 5, 17 e 20, e vamos terminar assim, Deus deixa claro que o Evangelho não é uma narrativa humana para alcançar Deus por meio de regras. É uma expressão da revelação de Deus em Cristo, que desceu sobre nós através da sua graça plena. A justiça de Deus não requer que haja fruto que nasce do nosso mérito, mas que nós reconheçamos que o maior mérito foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então nós somos chamados a olhar para essa cruz. Ele não apenas ensinou a lei, ele cumpriu toda a lei por nós, para que nós não tivéssemos que sofrer a pena da lei pelos pecados que cometemos. Na cruz, Deus carregou a condenação que a lei exigia. E isto nós devíamos poder dizer constantemente na nossa vida. Jesus carregou a pena que devia ter caído sobre mim. E não precisam de estar presos para compreender isso. Façam uma visita a uma prisão e vão dar graças a Deus por Jesus ter cumprido a vossa pena. Porque uma prisão dos dias de hoje não tem nada a ver com aquilo que Jesus teve de pagar pelo teu pecado, pelo meu pecado. Mas se conhecerem uma prisão dos dias de hoje, só aí já dariam graças a Deus por não terem que ir para lá, porque Jesus carregou a pena do nosso pecado. Diz Paulo, 2 Coríntios 5, 21, Deus carregou todo o nosso pecado sobre Jesus. Carregar é aquela sensação de pegou no peso grande e
carregou Jesus com esse peso. Colocou em cima de Jesus, que estava isento de qualquer pecado, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. Para que nele vestíssemos a roupa da justiça de Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. Aquilo que Deus exige, Ele mesmo provê. Aquilo que Ele exige de ti, Ele já cumpriu e já te proveu. Ele já te deu, já te ofereceu. O que o homem não podia alcançar com as suas obras, Deus ofereceu gratuitamente em Cristo. Esta é a verdadeira transformação. Não é um ajuste de comportamento. Não é uma mudançazinha aqui. Não é dizermos, deixa de meter a toalha no chão, mete dentro do cesto da roupa. Não é, não chegues às 11, chega às 10h45. Não é, não te atrases, corta o cabelo de determinada forma, ou toma banho. Não é uma mudança de comportamento que é exigido. O que nós temos diante de nós é uma mudança de identidade. Já não somos os mesmos. O coração não é o mesmo. Deixem que Deus arranque o vosso coração de pedra para viverem com um coração de carne, onde Ele colocará o seu espírito. E aí poderão dar boas obras. Então, nós somos declarados justos não porque obedecemos perfeitamente, mas porque Cristo obedeceu perfeitamente. E quero terminar com um convite. Talvez tu conheças bem estas palavras de Jesus, talvez não todos os textos, e podem rever os textos todos, como vos disse. Mas este texto do Sermão do Monte talvez o conheças bem, talvez até saibas algumas partes de cor, mas se fores honesto contigo mesmo, podes perceber que a tua vida espiritual se transformou numa vida espiritual funcional. Ou seja, é uma vida que cumpre os requisitos mínimos para que aqueles que estão à tua volta não te chateiem muito. Ou não se preocupem muito. Ou não coloquem em causa o estado da tua fé. Vais à igreja, sabes o que é certo e errado, mas não tens certeza se sabes o que é certo e errado segundo a vontade de Deus ou sobre a condição que Adão e Eva passaram a conhecer o certo e errado. Falas de Deus com facilidade, mas não sentes o teu coração a arder quando falas de Jesus. Se o teu coração deixou de arder quando falas de Jesus, coloca a possibilidade de estás a viver um cristianismo funcional. De aparências. Se não há paixão quando falas de Jesus, se perdeste a paixão por alcançar aqueles que estão à tua volta, que não conhecem Jesus, e tu não tens garantias nenhumas que irão conhecer se tu não falares, e mesmo assim não consegues falar. Amigos, Jesus não morreu e ressuscitou para termos uma fé morna. Ele não te chama para acreditar nele e ponto. Ele quer que tu o sigas. Ele quer que tu renuncies à tua verdade e abraces a sua verdade. Talvez tenhas aprendido a esconder as tuas lutas, a fingir que está tudo bem, a não entregar as tuas lutas ao Senhor, nem confessar diante dos teus irmãos para que haja restauração. Mas Cristo vê o teu coração. E Ele sabe se Ele está a ser hoje um coração de pedra ou um coração de carne. Ele conhece a distância que existe entre aquilo que dizes e aquilo que vives. E ainda mais, entre aquilo que dizes e aquilo que sentes. Se sentes que a tua fé perdeu significado, este é o momento de te arrependeres. Este é o momento de regressares ao primeiro amor. Se algum dia amaste Jesus com paixão, este é o momento de voltares à primeira paixão por Jesus. Ele não quer que continues a viver de fachada. Jesus chama-te para entregares a tua vida
totalmente. Para que tenhas uma vida com uma nova identidade. Para que quem olhe para ti veja Ele refletido em ti de forma plena. Já não és moldado pelo velho Adão, pelo primeiro Adão, mas pelo último Adão, que é Jesus Cristo. Tu podes renascer, ressuscitar em Cristo Jesus, aqui e agora. Então Ele hoje convida-te a largares a tua frieza espiritual. É um convite. Larga a tua frieza espiritual. Deixa que o Espírito Santo tome conta da tua vida, para que o teu coração possa dar frutos dignos de arrependimento. Agora, a decisão é tua, a obra é do Espírito.